Bem-vindos ao Conexão Mastermind, onde mentes se conectam e resultados acontecem. A propósito, eu sou Fred Gastaldi, eu sou formado em marketing, tenho MBA em gestão empresarial, sou sócio do grupo Mastermind e instrutor Mastermind aqui no Brasil. E eu tenho um convidado muito especial para o nosso bate-papo de hoje, que é o Luiz Cabral. O Cabral ele é especialista em segurança de voo e treinamento aeronáutico e ele é executivo de relações internacionais e institucionais da Plane Aviation. Seja muito bem-vindo, Cabral. Fred, muito obrigado por essa oportunidade de vir trocar uma ideia com algo tão importante, com assuntos tão relevantes, não só para a aviação, mas para o mundo corporativo. Muito bom. E pelo nosso bate-papo nos bastidores, eu acho que hoje a noite vai ser legal. Hoje vai ser bacana. Cabral, eu queria começar o tema aqui do nosso bate-papo. O que pilotos e executivos têm em comum? A gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu queria que você falasse para a gente. Fred, uma ótima pergunta, né? Aliás, é uma pergunta recorrente no mundo corporativo, né? Quando o pessoal sabe que eu vim da aviação comercial depois de 20 anos como comandante de Airbus e encarar um projeto de liderança, um projeto de gestão de um negócio tão relevante no Brasil, as pessoas me perguntam, e aí? É parecido? Tem algo a ver? Tem algo que se assemelha à sua atividade? Então, eu falo que o comandante hoje de uma aeronave ele é um gestor de uma unidade de negócio com uma equipe que se forma para, no máximo, 6 dias. Então, aquela pergunta recorrente, vocês vão sempre com a mesma tripulação? No momento que o piloto assume um voo, ele forma ali, então, uma equipe para 6 dias. E as coisas têm que dar certo e aquela business unit, aquela unidade de negócio, ela tem que dar resultados também financeiros, né? Então, numa indústria onde se faz dinheiro nos centavos, o piloto é, sim, um gestor de uma business unit. Muito bom. E é interessante, né, Cabral? Você falou que a coisa tem que dar certo, né? Tem que funcionar. E quando a gente pensa num avião e quando a gente transfere isso para as empresas, existe um princípio que a gente usa no Mastermind, que é o pensar com segurança, que está muito associado às nossas tomadas de decisões. Como é que é, Cabral, tomar uma decisão em pleno voo e transmitir isso para dentro da empresa? Fred, muito bacana. A gente conversou já em alguns outros momentos passados a esse nosso bate-papo com relação ao processo de tomada de decisão. Então, existe uma forma de se treinar, né, processo de tomada de decisão. A aviação ela está, sim, na vanguarda desses treinamentos e aí eu vejo que o Mastermind ele traz muita semelhança com esses treinamentos que a aviação faz. Então, quando a gente fala, como treinar processo de tomada de decisão, a gente sabe que existe, então, um caminho que a gente pode correr ou percorrer durante uma vida no mundo corporativo, trazendo muito uma ideia de experiência. Então, as pessoas experimentam, as pessoas, os gestores, os líderes, eles passam por situações e aprendem, vamos dizer, com muito sangue, suor e lágrima, né? Então, não é fácil. Né? Na aviação, a gente tem que tomar as decisões cada vez mais direcionadas para que o nosso objetivo, assim como a gente escuta nas filosofias aí de Napoleão Hill, elas têm que funcionar. Elas têm que ser decisões cada vez melhores. Então, na aviação, eu gostaria de deixar aqui um programa que me apaixona muito e eu fui instrutor desse programa, que é o LOFT, Line Oriented Flight Training. Um treinamento orientado utilizando-se de cenários onde os pilotos em simulador são submetidos a cenários muito reais e muito realistas. Nada muito difícil de se resolver. Tá? Por exemplo, e aí eu gosto de trazer para a vida real. O que se pode treinar? Você, quanto um gestor de um voo, vamos colocar entre Guarulhos e Brasília, tá? Você tem, quanto gestor, que decidir ou fazer com que a sua equipe decida o tanto de água potável que eu estou utilizando vou usar para aquele voo, o quanto de combustível que eu vou colocar na aeronave, né? Eventualmente alguma situação com o passageiro, eventualmente um menor de idade que está como passageiro menor desacompanhado. Então, pequenas decisões que, num primeiro momento, pilotos que estão chegando agora na aviação comercial podem assustar. Assim como o líder que foi colocado no cargo de gerência, eventualmente, ele vai se assustar no primeiro momento. Mas com o passar do tempo, com a experiência, conversa com os mais velhos e, óbvio,
um direcionamento, por que não teórico, vai auxiliá-lo muito em tomar decisões cada vez melhores, né? Não que seja uma decisão certa ou errada, mas eu gosto de dizer que são decisões melhores. Cabral, e você tocou num ponto muito interessante, né? De prestar atenção na água potável, na criança menor de idade que está desacompanhada. Isso faz muito sentido quando a gente fala em prestar atenção aos detalhes. E a gente precisa prestar atenção aos detalhes para que essa máquina voadora, essa empresa voadora, funcione da melhor maneira possível, né? Você me falou, inclusive, nos bastidores, da questão de qual a decisão tomar se alguém passa mal dentro do avião. Pô, é uma decisão que engloba muito a questão liderança, né? Porque a gente tem que pensar num todo. Pô, você é o líder daquela aeronave. Eu preciso descer para socorrer esse passageiro. Se ele desmaiar, ele acordou, ele está passando mal, ele consegue seguir viagem. São decisões muito sob pressão, né, Cabral? E aí, Fred, olha só, você falando, a gente vê que o líder, ele é um tomador de risco. Né? E esse risco a gente tem que analisar para saber até onde vai esse nosso risco a ser tomado. Né? Então, uso sempre como exemplo, eventualmente, um voo. Né? Vou trazer sempre exemplos de voos aqui, né? Porque estamos voando nas empresas aí. As empresas estão já em voo de cruzeiro. E aí aparece uma situação onde um passageiro está desmaiado. Então, vem a informação do nosso comissário de bordo, eventualmente alguém da nossa operação da fábrica, que nos chama e fala, olha, estou com um passageiro desmaiado, estou com uma situação relativamente grave. Você não tem informação precisa ainda de qual é a situação do passageiro, ele está apenas desacordado. Né? Então, a decisão entre alternar esse voo vai recorrer em algum tipo de custo financeiro alto, atrasos, reacomodação de passageiros em outros voos, eventualmente passageiros com medo que vão desembarcar daquela sua unidade de negócio. Né? Então, você queimou o seu lucro ali daquele voo, uma vez que você alterna. Agora, o não alternar e a situação desse passageiro for uma situação grave, você corre o risco de ser processado pela família caso ele venha a falecer durante o seu voo que ia para o Nordeste do Brasil, vamos colocar assim, você não alternou Brasília, estando a poucas milhas ou a poucos quilômetros de Brasília. E assim é no mundo corporativo. As decisões elas são tomadas dentro de uma análise de risco. E você vai poder falar para a gente com relação à análise de risco e tomada de decisão, né? Porque vai dentro da filosofia Mastermind. Né? E isso é muito interessante, porque quando a gente fala em liderança, em tomar a decisão, eu costumo dizer que o líder ele não pode abrir mão da sua responsabilidade, não pode abrir mão da sua liderança. Quando a gente tem uma equipe, obviamente que a gente precisa ouvir todo mundo, ouvir toda a equipe, mas a decisão ela precisa ser do líder. Porque se algo der errado numa tomada de decisão como essa que você falou, de processo familiar, se o paciente vier a óbito dentro de um voo, a responsabilidade é do líder, é do comandante. Então, o líder não pode abrir mão da sua responsabilidade. Fred, e você em contato com tantos empresários, com tantos líderes, com tantos gestores, você já deve ter visto que hoje, as lideranças, hoje e sempre, encontraram resistência, eventualmente, das suas equipes. Então, muitas pessoas não conseguem entender o porquê que aquele líder tomou uma decisão X ou Y naquele momento. Mas você já foi perfeito, foi cirúrgico em explicar o porquê que isso acontece, não é? Sim. E quando a gente fala, às vezes a gente encontra em empresas, equipes que são muito desafiadoras para a liderança, né? De não aceitar o que aquele líder está falando. E vai muito de encontro com o que você colocou aqui, né, Cabral? Você falou muito de Napoleon Hill, do Mastermind. Eu sei que você é um fã de Napoleon Hill. E Napoleon Hill dizia sempre, né, que o Mastermind nada mais é do que unir pessoas em prol de um objetivo comum. Né? E isso tem tudo a ver com aviação, né? Porque quando a gente está num voo, a gente coloca aquela equipe em prol de um objetivo, que é o fim daquela viagem, para que todos cheguem seguros, e na empresa também. Então, é muito importante dentro de uma empresa que o líder saiba a equipe que ele tem, para ele colocar essa equipe em prol de um objetivo comum, independente da decisão que o líder tomar. Exato. E aí, Fred, você sabe que eu uso analogia, né? Qual é a proa, qual é o destino em que estaremos pousando ao final desse projeto, ao final dessa jornada, né? Muito bom, Cabral. E, Cabral, pensando ainda no Mastermind aí, né? Napoleon Hill, no Mastermind, nessa habilidade em unir pessoas em prol de um objetivo comum. Qual é a grande diferença que você vê em criar um Mastermind dentro de um avião e hoje no meio corporativo lá na Plane? Perfeito, perfeito. Eu digo que, eventualmente, dentro de uma tripulação, você não escolhe as pessoas que estão lá. Elas foram escolhidas
por outros gestores, por outros processos. Então, você tem que fazer com que aquela tripulação haja de forma a cumprir o objetivo, que é cumprir essa jornada. Já no mundo corporativo, que as pessoas e os líderes têm equipes mais duradouras, né, equipes mais contínuas, eu gosto de dizer que é explorar o melhor de cada um dentro de projetos diferentes. Então, somos pessoas diferentes com características e qualidades diferentes, assim como defeitos. Então, saber eleger pessoas dentro de suas qualidades e defeitos para projetos distintos é muito bacana. Então, não existe aquela pessoa só com defeitos ou só com qualidades. O que vale nesse momento é você ter a habilidade, quanto líder, de fazer essa seleção dentro da sua equipe para projetos diferentes. Muito bom. E, Cabral, você falou que dentro da aviação você precisa de uma equipe de 6 dias. Né? Essa equipe, a escolha é feita por você como comandante ou é feita pela empresa? De forma aleatória por sistema. Hoje é tudo inteligência artificial, sistema de computador, que faz com que tudo vai se encaixando. Então, você tem inúmeros fatores ali que fazem com que a pessoa esteja naquela tripulação. Eventualmente, uma língua para o destino que você está indo. Então, poxa, um comissário que fala espanhol para fazer um voo a Santiago, né? Ou, eventualmente, uma pessoa que tem um pernoite dirigido. Você sabe o que é o pernoite dirigido? Não. Então tá aí uma dica, cara, para aquela business unit, né? Porque muita gente acha que a aviação é só ostentação. Então, eu acho que vale para quem está nos assistindo explicar um pouco até sobre esse pernoite dirigido e qual o olhar que nós temos para custos dentro da aviação. Então, alguns tripulantes ou todos os tripulantes têm a opção, né, dependendo da empresa com que ele trabalha, para escolher um local preferencial de pernoite. Uhum. Então, eu sou de Belo Horizonte, né, e eu escolhi para pernoitar com os meus pais. Lá em Belo Horizonte era uma oportunidade de sempre estar com eles. Então, escolhi o aeroporto de Confins como pernoite preferencial na minha escala. Então, o sistema consegue parametrizar para que eu fique pelo menos umas 4, 5 noites em Belo Horizonte, abrindo mão da minha acomodação e hotel. A empresa economiza com a minha estadia e eu tenho aquele benefício em ficar com os meus pais. Então, quando a gente pensa em custo, eles vão colocar dentro daquela tripulação a que for a de melhor custo para aquele voo. Então, eu não tenho autonomia em escolher as pessoas que estão ali e aquela equipe tem que dar certo. Muito interessante. E você tocou num ponto assim, quando a gente leva isso para, quando a gente traz isso, né, para o meio corporativo, fora da aviação, é muito mais difícil para uma empresa escolher aquele colaborador que vá colaborar nesse sentido, né? Eu estou abrindo mão da minha estadia, muitas vezes para ficar perto da minha família, porque o contrário fora o contrário no meio corporativo, digamos assim, muitas vezes a pessoa fala assim, cara, é isso aqui, eu quero e ponto final. Né? Esse embate do colaborador com a empresa, às vezes, dificulta muito o relacionamento. Né? Exato, Fred. E aí, como a gente vem de uma indústria, dados, eu tive a oportunidade de estar à frente de uma associação de pilotos e a gente teve, na época, alguns projetos bem interessantes quanto equipe também dessa associação, onde a gente teve acesso a números da aviação internacional. Então, hoje, no mundo, estamos trabalhando na indústria aeronáutica de aviação comercial com o resultado de 30 centavos de dólar por assento vendido. Então, o lucro médio das companhias aéreas do mundo inteiro se dá em torno de 30 centavos de dólar por assento vendido. Ou seja, é uma indústria onde o centavo faz a diferença. É uma indústria onde o assento vazio ele é perecível. Ele fechou a porta, ele virou prejuízo. Né? Então, quando a gente vem para o mundo corporativo, eventualmente a reclamação com relação a medidas de economia, que às vezes fala, poxa, uma economia tão pequena, aquela economia pequena, às vezes, ela vai ser importante no mundo corporativo. Então, a aviação, ela mostra para a gente, né, as pessoas que são entusiastas e estudam dados da aviação, elas conseguem trazer para o mundo corporativo essa visão de, sim, cada centavo faz a diferença. Então, eventualmente, colocar uma medida que pode ser impopular, ela está garantindo que eu consiga manter todas aquelas posições de trabalho.
Ou seja, para as pessoas que comemoram quando entra no avião e não tem ninguém do lado, isso não é tão, Não é tão bom. benéfico assim, né? Exato. Pode ter certeza que na próxima viagem ela vai estar mais cara. Se é que eles vão oferecer aquele voo. Né? Então, também, a decisão de trechos e frequências, ela é muito sensível. Né? Então, a gente vê com uma certa frequência prefeituras tentando ter um voo regular ali naquela localidade e que não sai por conta de uma viabilidade econômica, prejudicando, sim, toda uma comunidade. E quando a gente traz essa ideia para o mundo corporativo, gente, vamos tentar entender o porquê de corte de gastos, porque uma utilização consciente dos nossos recursos pode garantir uma perenidade não só do negócio, mas dos nossos empregos. Perfeito. Por isso que é muito importante, né, Cabral, que todas as pessoas se coloquem, muitas vezes, na posição de cliente, de fornecedor, de colaborador, de gestor, de empresa, para que a máquina gire com mais facilidade, porque a gente precisa entender qual é a posição do outro, qual é o lugar do outro, e entender que muitas vezes um assento vazio não é bom. Para um cliente é interessante, para a empresa não é. E pode ser que o cliente perca a comodidade de viajar por conta disso. Exato. Apesar de que, às vezes, a gente comemora um assento vazio. Né? Principalmente quando está do nosso lado. Né? Mas é isso mesmo, Fred. Eu acho que, e até trazendo um pouco para essa eficiência do negócio. Né? Eu gosto dos contrapontos e das brigas entre fornecedores, clientes. Isso me motiva também. Eu acho que, no final das contas, a relação de ganha-ganha é a que tem que prevalecer. Né? Então, os dois ganhando, eu conseguindo atender bem meu cliente e conseguir brigar num valor aonde eu consiga garantir a minha operação funcionando, como eu digo, né? Na verdade, eu vou até parafrasear o Copini, cara, que é um grande amigo, parceiro nosso e sócio da Plane. Eu preciso de manter a porta do hangar aberta. Eu preciso de atender o meu cliente. Eu preciso de estar oferecendo um serviço de excelência e para ter justamente essa apreciação do pagamento dos meus honorários. Perfeito, perfeito. E quando a gente fala em ganha-ganha, né, Cabral? Eu preciso manter aberto para o meu cliente ganhar, mas para eu ganhar também, para que fique tudo igualitário, digamos assim, né? E quando a gente fala em ganha-ganha, a gente precisa valorizar também o que o outro valoriza. Porque, inevitavelmente, quando alguém nos pede algo, a gente fala, pô, meu cérebro está assim, o que eu vou ganhar se eu fizer isso? E como líderes, a gente precisa ter esse senso quando conversa com colaboradores, quando conversa com a equipe, de falar, olha, eu estou te pedindo isso, mas você vai ganhar isso se você realizar. E isso tem tudo a ver, né, com o líder, com liderança, com o mastermind. Carol, então eu queria saber de você, como que a aviação moldou o seu senso de liderança? Boa. Fred, você sabe que você, trazendo essas palavras agora, me fez pensar nas frases de Napoleão Hill, né, que eu trago já há muitos anos na minha cultura pessoal. Né? E, óbvio, que dentro da minha business unit lá, eu uso como cultura organizacional dentro daqueles 6 dias. Então, Napoleão Hill diz que a gente deve entregar na medida de que a gente quer receber. Perfeito. Então, eu sempre fui um gestor que eu pensei no meu cliente interno. Eu preciso de entregar. Muita gente acha que o entregar para o seu cliente interno é você ser um líder mais maleável, mais amável. Eventualmente, não. Né? Eu me considero uma pessoa muito dura em seguir processos, em seguir procedimentos pré-definidos. Né? E isso eu acredito que é o que traz uma segurança e uma eficiência para a minha operação, que são as 2 palavras de ordem para mim sempre. E eu sempre entrego o que eu gostaria que entregassem para mim. Então, esse exercício de se ver, eu não digo nem de se colocar, porque não há como se colocar no lugar do outro. Eu não estou sentado lá, mas eu me vejo sentado lá. Uhum. Então, eu falo, poxa, será que a minha atitude, se eu tivesse do outro lado da mesa, foi uma atitude bacana? Ou como que eu gostaria de ser tratado? E eu quero colocar um exemplo aqui, porque eu acredito demais numa comunicação assertiva e efetiva. Então, quanto comunicação, eu sempre gostei de olhar nos olhos das pessoas.
Então, por inúmeras vezes, principalmente nas situações mais desafiadoras de decisões na linha aérea, eu, quanto comandante de uma aeronave, eu ia lá fora. Saía do cockpit, né, que depois dos eventos do 11 de setembro americanos, a gente passou a ter uma porta blindada. A blindagem daquela porta acabou blindando outros fatores e, e posturas de alguns pilotos que realmente se blindaram lá dentro do cockpit, até porque é meio que uma determinação internacional. Mas não digo que eu quebrava regras porque eu fazia isso apenas no solo, né? Mas eu gostava de ir lá atrás, abrir a porta, chamar as pessoas a olharem para mim e a explicar de uma forma muito clara o que estava acontecendo. Humanizada, né? Porque a gente só precisa de informação. Fred, eu com informação, eu me programo. Se uma pessoa falar que eu vou ter um atraso na entrega do meu produto em 20 dias, eu mudo toda uma cadeia produtiva dentro da minha produção. Eu tenho pessoas para adequar a essa necessidade. Claro que eu falei, eu gosto de uma briga, eu vou te cobrar por isso. Mas eu preciso me adequar aqui para minimizar o impacto na minha operação. Então, eu sempre gostei de informar. Por inúmeras vezes, passageiros que estavam indo para uma reunião, eventualmente, na localidade de destino, desistiam. Falaram, poxa, muito obrigado de você ter avisado que a gente vai ter pelo menos mais 50 minutos de atraso. Não consigo mais comparecer ao meu evento, à minha reunião, então eu vou fazer de forma remota. Você me deu a oportunidade de eu ir para o escritório agora aqui em São Paulo e fazer de forma remota essa reunião. Então, se a gente comunicar de uma forma assertiva e se colocar no lugar do outro ou se ver no lugar do outro, eu acho que é um dos maiores ensinamentos para que a gente possa entregar o que a gente gostaria de estar recebendo. Muito bom. O Cabral, você tocou num ponto muito importante, né? Quando a gente fala sobre informação. Trazendo isso para o mundo das vendas, né? Vocês lá na Plane trabalham com vendas, eu trabalho com vendas. Quando a gente conversa com as pessoas que se interessam pelo nosso produto, a gente sempre espera uma resposta. E, às vezes, algumas pessoas simplesmente desaparecem. Então, a informação ela é importante em todos os casos. Eu vi você falou da aviação. Eu saía do cockpit para poder conversar, da cabine para poder conversar com as pessoas e dar a informação que elas precisam. E muitas vezes, todas as vezes em vendas, o que a gente precisa é de uma informação. É o sim, é o não, é o vou pensar, vou analisar, mas precisa dar essa informação. Que isso está muito associado ao que você trouxe para a gente também antes, que é fazer ao outro que eu gostaria que fizesse a mim. Essa também é uma lei do êxodo de Napoleão Hill, né, que é sobre a regra de ouro, que é fazer ao outro exatamente o que a gente gostaria que fizesse a nós mesmos. E quando a gente fala em vendas, quando a gente fala em liderança, significa orientar. Quem está na liderança precisa mostrar o caminho, precisa apontar o caminho correto. Faz sentido, Cabral? Total, Fred, total. E assim, você agora tocou num ponto que eu acho que o que eu trago dessa minha cultura pessoal por uma cultura organizacional. Eu acredito muito, muito, muito em processos e formas de você melhorar o processo. Então, hoje nós temos aí o advento da inteligência artificial, que, na minha opinião, é um caminho sem volta e é algo maravilhoso, principalmente para ajudar na organização de processos. A nossa comunicação pode ser muito melhor sempre. Então, sabendo se organizar, sabendo se comunicar de uma forma clara é importante. E aí, tivemos, num determinado momento de um passado recente, o exemplo de você pedir um feedback, você pedir uma confirmação do que você falou. Às vezes é tão importante, né? A gente brincava num passado que o brasileiro era o único que passava um fax e ligava para saber se a pessoa recebeu. E a gente passou a ser, talvez, o único povo que manda um e-mail e ainda liga para saber se você recebeu o meu e-mail, né? Eu mando e-mail, mando mensagem do WhatsApp, e-mail encaminhado, me confirme o recebimento. Não é? Mas isso é maravilhoso, porque, poxa, você está pedindo para a pessoa, né, um favor. Poxa, me informe se você está recebendo as minhas comunicações. Então, a inteligência artificial hoje é uma baita de uma ferramenta onde você pode seguir processos e ela te lembra da comunicação. Isso é muito bacana. Então, alguns sistemas super simples de implantar.
usa o seu sistema de CRM com a sua equipe de vendas fazendo uma comunicação efetiva, principalmente no mundo onde a gente tem todo um processo lean, né, todo um processo just in time, então os prazos mudam, a produção muda. Então, para quem trabalha com vendas, tem que estar ligado, e eu adoro tecnologia, eu acredito que é o hoje. Né? O presente é tecnologia e inteligência artificial para nos ajudar a lembrar e a comunicar melhor. Quando a gente faz o bom uso, é muito bom, né, Cabral? Vem muito a nosso favor. Agora, tem algumas pessoas que não conseguem se comunicar com a inteligência artificial. E aí, como é que a gente faz essa ferramenta funcionar, né, Cabral? Quando a gente dá uma informação e precisa da confirmação. A resposta é muito simples. Você pode me explicar, por favor, com as suas palavras, o que eu acabei de dizer? Só para ver se eu fui claro na minha comunicação? Fred, na aviação, vou trazer aviação. Posso trazer 100% dos problemas, né, Cabral? Sabe por quê? Você pedir uma confirmação, exatamente como você está falando, é uma boa praxe. Então, para as pessoas que estão aí nos assistindo, não peguem no pé de quem peça uma confirmação. Vou trazer a história da aviação mais uma vez. Toda a parte de comunicação de sistema de tráfego aéreo, ele exige para algumas ordens uma confirmação. Então, por exemplo, curvas. O Papa Serra, Charlie Hotel Oscar. Um avião lindo, viu, gente? O Charlie Hotel Oscar, curve à esquerda, proa 180. O piloto em comando tem que falar para o controlador através do rádio. Ciente, curva à esquerda, proa 180. Ou seja, você, quanto piloto, como comandante daquela aeronave, você confirma para o controlador de tráfego aéreo a informação que ele passou. E aí, quantas barreiras são colocadas ao acidente aí? Por quê? Poxa, existe erro de comunicação? Inúmeros, não é? Inúmeros mesmo. Então, se você, curva à esquerda, proa 180. Ciente, curva à esquerda, proa 120. Não, negativo. Curva à esquerda, proa 180. Ah, ok, ciente, proa 180. Pronto. Então, agora temos uma comunicação efetiva, simples, não precisou de firula, não precisou de carinho, nem nada. Foi assertivo. E, Carol, a gente estava... obviamente que a gente não vai falar de coisas ruins aqui. O papo é um papo muito interessante e muito alegre. Mas você me falou nos bastidores de um caso recente de um helicóptero, né, que pediram a confirmação de ver um avião e ele estava vendo um, e tinham dois. Exato. Então, assim, os erros eles acontecem mesmo dentro de um cenário onde temos aí muitas, né, comunicações efetivas. Então, se não me engano, foi no estado de Washington. Na verdade, foi na cidade de Washington. Né? Um helicóptero da Marinha Americana, né, colidiu com uma aeronave de aviação regional, né, um CRJ. Então, uma fatalidade. Pelo que tudo indica, ainda as investigações estão acontecendo aí, mas parece que os pilotos do helicóptero visualizaram sim uma aeronave em aproximação, mas era uma que estava adiante, era um segundo avião. O que estava mais próximo eles não enxergaram e aconteceu essa fatalidade aí, uma pena. Por isso que é importante sempre a gente confirmar a comunicação. Confirmar a informação dada, e se a confirmação não vier de quem pediu a informação, a gente pedir uma nova confirmação de quem nos passou essa informação. E aí, Fred, vale a pena a gente olhar nos olhos das pessoas, né? Eventualmente a gente vai na sala de alguém e fala: poxa, será que você poderia me apresentar aquele relatório do fornecedor até às 18 horas? Ah, tá, vou. Não. O que eu falei? Não, eu não lembro. Então, hoje às 18 pode ser? Porque eu preciso disso para uma reunião. Né? Então, eu acho que vale exatamente isso que você está colocando como exemplo. Ô, Cabral, você me fez lembrar de uma pegadinha que eu assisti há um tempo atrás, uma pegadinha antiga, onde as pessoas, um carro parava na rua e falava assim: você pode me dar uma informação? Eu estou indo para sequestrar uma pessoa em tal lugar, queria saber como é que eu chego lá. Pessoal, você vai por aqui e tal, e não percebia que ele falava do sequestro. Então, o quanto as pessoas deduzem o que a gente fala, ao invés de buscar a informação correta. E chegou a ter alguém para chegar e barrar isso? Não, né? A pegadinha vai, né? Todo mundo passou a informação de como chegar no lugar. Tá aí, né, Fred? Um dos exemplos é o seguinte: muita gente poderia estar sendo sequestrada, porém com a ajuda de pessoas que não tinham nada a ver. Exatamente. Ô, Cabral, agora eu queria voltar um pouco falar sobre aviação, sobre a sua carreira. Existe algum momento da sua carreira onde
foi o momento mais desafiador que você se lembre? Fred, eu acho que é um momento desafiador para muitas pessoas que vão se identificar com o que eu vou falar aqui. Pensando nessa transição de comandante para executivo. O maior momento de desafio na carreira foi na promoção de copiloto para comandante. Né? Tem uma frase na aviação, mas primeiro eu vou contextualizar. Os assentos dos pilotos à esquerda, né, isso de aeronave de asa fixa, ou seja, avião. Helicóptero é diferente. Então, um avião no assento da esquerda do comandante e da direita do copiloto. Né? E aí eu escutava de alguns comandantes antigos que falam, poxa, rapaz, vai se preparando, porque, poxa, na carreira de copiloto, quando você olha para a esquerda, você tem o comandante. Na de comandante, quando você olha para a esquerda, você vê o reflexo no vidro. Então, quando você é o tomador de decisão, quando você é o preposto da empresa e quando você é quem assina não só o livro de bordo, mas também, eventualmente, uma citação jurídica, né? Quando você vai ser testemunha de um caso onde você foi, eventualmente, né, a pessoa envolvida, é diferente. E eu digo que foi um momento desafiador e hoje eu digo que foi extremamente gratificante. Então, existe uma preparação naquele momento. E aí eu digo que muitas pessoas vão se identificar com isso, porque você passa momentos de medo, momentos de angústia, momentos de solidão. Você não pode compartilhar aquele seu sentimento com as pessoas que estão próximas a você dentro daquela equipe, né? E aí você conta com pessoas maravilhosas que são pessoas da nossa família, pessoas que estão com você já há alguns anos, que são aquelas que te dão a força e falam, olha, vai lá, encara esse desafio, você é capaz, então a gente tem que confiar muito na gente também, né? E depois, quando tudo isso passa e começa a ser algo mais corriqueiro, algo mais natural, vem o sentimento de gratidão por ter chegado até ali. Muito bom. Cabral, e quando você fala, né, em olhar para a esquerda e ver o seu próprio reflexo, eu vejo muito isso, como você muito bem disse, você é o maior tomador de decisão dentro de um voo. Existem muitas vidas que dependem das suas decisões. E aí, associando isso, Cabral, quando a gente fala de lidar com pressão, né, de tomar decisão sob pressão, o que mudou ou mudou o tipo de pressão? Porque a gente está falando assim, pressão em tomar decisões num voo. Hoje a gente fala em pressão em vender mais, em comunicar a equipe, em trazer a equipe, em cobrar a equipe. Mudou o tipo de pressão, Cabral? Vou falar, Fred, é muito interessante porque a pressão é diferente, mas ela é igualmente grandiosa, igualmente dolorosa. E a gente sabe que a pressão ela é importante, né? Então, a pressão ela faz você sair do lugar. A pressão ela faz você se movimentar. Então, eu digo que eu sou uma pessoa que eu convivo muito bem com a pressão. E eu não sei se é por conta desse background da aviação ou se eu me moldei a ser uma pessoa capaz de absorver essa pressão e reagir positivamente a ela. Então, acredito sim que é um treinamento. No mundo corporativo, a gente tem uma pressão eventualmente externa, mas eu gostaria de falar de uma pressão autoimposta, sabe? Às vezes a gente está colocando pressão demais na gente também. Então, o prazo ele vai existir. Problemas eles vão existir e eles justificam estarmos ali todos os dias sendo pagos para aquilo. Então, a pressão autoimposta ela começa a trazer às pessoas umas situações muito ruins de angústia, eventualmente desenvolver um quadro depressivo, burnout, que são as doenças do século, muito por conta de pressão autoimposta. Gente, sejamos felizes. É louco isso, Fred, porque você fala assim, poxa, mas eu queria que você estivesse lá no meu lugar e você vai falar para eu ser feliz. Poxa, você tem que ser feliz. Por que eu saio de casa todos os dias para ir até lá?
Então, não saia de casa. Não é fácil falar porque você está num lugar muito bom, né? Mas não é. Temos os nossos problemas e temos que saber gerenciar. E quanto menos colocarmos pressões em nós mesmos, seremos cada dia melhores, cada dia felizes e gerenciar ainda melhor esses problemas. E saber lidar com a pressão, né, Cabral? Porque todos nós, independente de onde a gente tem algum tipo de pressão, a gente vai sofrer. Agora, a pressão nos faz sair da zona de conforto. Eu costumo dizer para algumas pessoas, se te incomodou, usa isso a seu favor. Usa isso para sair da zona de conforto. A zona de conforto é aquele lugar quentinho, né? Que a gente tem aquele prazer secundário, que é gostoso. Mas quando a gente resolve sair disso, o crescer custa, o crescer dá pressão. Agora, a gente precisa estar disposto a pagar o preço para isso, para poder crescer, né? E é só assim que a gente consegue sair de determinadas situações. Exato. E, Fred, você como o consultor que é, você deve passar por isso o tempo inteiro, vendo ali, e assim, a pessoa que te contratou, você sabe que vai ter um resultado dentro de X meses, mas o mundo é muito imediatista, não é? Ele quer que em três sessões você vai chegar lá e vai resolver os problemas do mundo. Exatamente. E é por isso que eu costumo dizer muito que o meu compromisso não é com a pessoa em si, mas é com o resultado daquela pessoa. Por isso que, às vezes, a gente faço algumas mentorias, onde eu não vou na mentoria para agradar o meu cliente, mas eu vou na mentoria para pressionar o meu cliente. Falo, cara, você pode mais do que isso, né? Saia dessa zona de conforto, porque você pode muito mais do que isso. E muitas vezes as pessoas se sabotam, né? De querer chegar com a coisa pronta, de querer fazer antes, de não enfrentar aquele momento, porque tem medo do público, por exemplo. Principalmente quando as pessoas vão falar em público, as pessoas têm medo do público. Você sabia, Cabral, que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte nas pessoas? E o pessoal se assustando com a remetidazinha que a gente fazia, né? Então, o medo de falar em público. E, Fred, você falando até do medo de falar em público, dessa apatia, você sabe que eu falei aqui de pressão autoimposta, mas o outro lado, eventualmente, é até pior, né? A pessoa muito apática também. Interessante você falar que eu coloco uma pressão para ver se a pessoa sai da zona de conforto. O que você percebe disso também? É meio que igual a pessoa... Porque, volto a dizer, eu estou vendo muita gente entrando em burnout por pressão autoimposta. Você tem como... Qual que é a proporção disso? De apatia, eventualmente de falar assim, vamos para frente, você pode. É meio que meio a meio também? Cabral, é uma boa pergunta, né? Porque algumas pessoas, quando a gente fala em burnout... Burnout hoje é a doença do século, né? Como você mesmo colocou. Então, existe um cuidado, né? Cara, eu não sou médico, eu não sou psiquiatra para poder avaliar esse tipo de coisa. Mas muita gente, a gente percebe que se sabota talvez por falta de autoconfiança. E a gente percebe, quando colocar um pouco mais de pressão, que a pessoa pode sair daquilo. Eu já vi alguns casos, principalmente em sala, de participantes que se sabotando numa apresentação. E aí, vamos marcar uma mentoria, vamos conversar sobre isso. E aí se coloca um pouco mais de pressão. A evolução é muito grande, de uma semana para outra. Participantes que ganhando prêmio, se dando super bem em sala. Então, às vezes, essa pressão ela é necessária. Mas existe esse cuidado de colocar pressão. Né? Porque algumas pessoas, quando você coloca pressão, você lança algum tipo de desafio, acabam espanando, digamos assim. Exato. Não, mas bacana. Obrigado por passar isso aí, porque você vê, era uma perspectiva que a gente acha daquelas pessoas que estão muito na pressão, né? Mas tem aquela apatia também que eventualmente pode atrapalhar, mas que também pode ser controlada e pode ser trabalhada, né? Com certeza. Super trabalhada. Principalmente quando a gente fala em autoconfiança. A pessoa que tem autoconfiança, ela começa a entender aonde ela pode chegar. E aí, ninguém segura. O céu é o limite, né? O céu é o limite. A gente começa a colocar um pouco de pressão e a gente começa a perceber que esse caminho começa essa pessoa começa a crescer muito mais. Esse caminho começa a ser muito mais virtuoso, digamos assim. Porque é a autoconfiança que hoje manda em muita coisa, né? Para tudo a gente precisa de autoconfiança hoje. Para tudo. Você vai conversar com alguém, você precisa de autoconfiança. Fazer uma venda, você precisa de autoconfiança. Às vezes a gente está meio desanimado. Putz, o cara é muito superior a mim, a experiência é muito maior que dele. Como é que eu vou vender o meu produto para ele? E isso tudo é autoconfiança. Quando a gente tem autoconfiança, a coisa começa a fluir. Quando a gente acredita na gente, a coisa começa a fluir. Show de bola. Tá vendo? Eu vim para participar do programa contigo e já ganhei uma aula. A gente aprende junto, pô. Muito bom, Cabral.
Vamos lá, Cabral. Existe nesse meio tão competitivo, né, que é o negócio hoje em dia, né, como que você se mantém focado? Como você lida com os desafios, já que está falando em pressão, com os desafios do dia a dia lá na Plane, por exemplo, hoje? Perfeito. Fred, eu vou até extrapolar, né? Como Hoje. é que você mantém os focos nos seus objetivos, Cabral? Perfeito, perfeito. Dentre os negócios que eu gerencio, né, tem uma escola de aviação também, né, a Charlie Zero. Tem, na verdade, é um grupo, né, de empresas direcionadas a treinamento. E eu converso muito com o nosso sócio, porque a Plane, eventualmente, na Plane, nós estamos negociando aeronaves fabulosas, que são aeronaves Cirrus, de um fabricante extremamente consolidado no mercado brasileiro e no mercado mundial. Então, é muito mais ter prazer na venda e nos nossos processos do que, eventualmente, um meio muito competitivo. Mas já a escola de aviação, nós temos algumas concorrências, nós temos, eventualmente, um olhar externo para o que as pessoas estão fazendo lá fora. E aí é interessante porque tem todas as teorias, que eu gosto muito de teorias de análise de mercado, você entender o seu concorrente, e todas as vezes que a gente traz isso para a mesa, a nossa opinião, e como cultura também organizacional, é o olhar para dentro. Eu tenho que fazer melhor focado no meu negócio. O que nós podemos fazer melhor? Então, vai ser muito comum entrarmos em conversas onde irão aparecer aí, eventualmente, perguntas sobre os nossos concorrentes. Os nossos concorrentes estão lutando num mercado tão competitivo quanto nós estamos. Essa é a nossa postura e essa é a nossa resposta para com os concorrentes. Mesmo, porque está todo mundo lá fora, poxa, lutando nesse mercado. Né? É um mercado tão difícil. E todos os mercados são difíceis. Né? Então, o olhar para dentro, eu acho que é o que me mantém focado. Eu quero saber se a orquídea que está na porta da minha sala, ela está bonita para receber o meu cliente. Eu quero saber se o sistema de segurança de operação da minha escola ele está funcionando de forma efetiva. Eu quero saber se os cenários do treinamento que nós estamos proporcionando estão condizentes com o que o mercado está querendo. Então, eu acho que o olhar para dentro é o que me mantém mais focado no meu negócio e mantenho grandes amigos concorrentes. Cabral, isso foi interessante, né? Esse cuidado que, inclusive, a Plane tem, né? Eu fui lá algumas vezes e vocês têm salas diferentes para as pessoas aguardarem o horário de atendimento, tudo. Né? Salas VIPs, digamos assim, né? Exato. E aí, Fred, nós somos muito visuais e a beleza, ela transcende. E quando eu digo beleza, não é uma beleza cara. É vermos a beleza nas flores, nas plantas, na limpeza, no cuidado. Mário Sérgio Cortella tem algumas passagens muito interessantes com relação ao cuidado e ao capricho. Então, você pode ir a lugares muito simples, mas por estar tudo limpo e organizado, te transmite uma segurança maior, um conforto de estar num ambiente organizado e bonito. Então, é aquele cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo, sim. Você fala, poxa, vou colocar uma camisa, passar um perfume, por que não? Né? Não precisa de ser nada caro, nada glamuroso, mas pode ser, sim, algo limpo e que vai transcender a nossa filosofia de estar também, né? Atendendo ao outro, apreciando a presença do outro. O que faz todo sentido, né? Porque quando a gente cuida da gente, cuida do nosso espaço, automaticamente a gente está cuidando do outro, né? Exatamente, exatamente. Ô, Cabral, a gente veio conversando bastante durante a nossa viagem e me veio algo muito interessante na cabeça, né? Eu comentei já com você que eu trabalhei muitos anos com eventos e eu viajava bastante e um dos motivos por eu ter mudado a minha rota, digamos assim, é que eu viajava muito, eu estava muito cansado de viajar, né, alguns motivos, mas um deles foi que eu estava cansado, eu queria ficar mais tempo em casa, eu queria viajar mais a passeio. E, Carol, pensando nisso, né, como é que você equilibrava ou equilibra a sua vida de piloto, de executivo e de líder hoje dentro da Plane?
Fred, espetacular. Eu vou começar de trás para frente, né? Há 1 ano e meio, praticamente, quando eu tomei a decisão em encerrar a carreira na aviação comercial, eu tinha certeza que eu estava separando de uma mulher que eu ainda era apaixonado. E ainda sou apaixonado. Então, a aviação comercial, ela é intrigante, ela é estimulante, ela te abre possibilidades e ela é extremamente cansativa também. Então, há uma doação pessoal muito grande para aquela aviação. Tá? A família, a Renata, minha esposa, já me conheceu voando, então ficou muito mais fácil poder gerenciar isso em casa. Então a gente diz que naquela época a distância da família trazia um tempero para o relacionamento. Hoje, estando em casa, né, presente de segunda a sexta, podendo levar um filho à escola, podendo ligar para o outro filho, ter um tempo eventualmente de praticar um esporte, é muito gratificante também. Me considero uma pessoa extremamente organizada, tenho horário para tudo. Nos últimos anos, eu tenho tomado muito cuidado para não ter essa pressão autoimposta para seguir sempre um roteiro diário. Então, eu tenho conseguido até me dar ao luxo de chegar uns 5 minutos atrasado em alguma ocasião, entendeu? Então, sou uma pessoa organizada, deixo aqui como uma dica, talvez, para as pessoas que precisam de se organizar melhor para cumprir uma demanda de negócios e quando eu digo negócios, um negócio familiar também, né? Ou seja, você cuidar da sua família. É um business que você tem que ter o mesmo cuidado que você tem com o seu negócio, você tem que ter um cuidado com a sua família, que são as pessoas que eventualmente vão poder te levantar, vão poder te motivar diariamente. Então, organização é o que eu consigo colocar como uma palavra de ordem na minha vida hoje. E, Cabral, além da organização, né, a gente está falando sobre algumas escolhas, né? Tudo na nossa vida são escolhas. E eu costumo dizer que a nossa vida, né, a gente tem objetivos, a gente traça, faz planos, tem objetivos. E muita gente, no primeiro obstáculo, acaba desistindo desse objetivo, porque precisa mudar a rota. E o que a gente precisa, geralmente, não é mudar a rota. Aliás, é mudar a rota e não mudar o objetivo. É mudar a estratégia, mudar o caminho, pular aquele obstáculo, mas para atingir o mesmo objetivo. E isso está relacionado às nossas escolhas diárias da vida, né? Para tudo que a gente escolher, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, vai ter que renunciar a alguma coisa. E eu tive que renunciar a algumas coisas quando eu parei com eventos, parei de cantar e conheci muita gente bacana que eu tenho amizade até hoje, converso com muita gente até hoje, vou a lugares que eu tocava, né, cidades, e isso é muito legal. Mas a gente ter aquele olhar e falar, cara, foi a minha escolha, hoje a minha prioridade mudou. E isso é muito bacana da vida, pensando na nossa liderança, digamos assim, no nosso autoconhecimento, né, Cabral? Fred, nas minhas palestras aí, quando eu tenho a oportunidade de trocar um pouco de experiência com pessoas, eventualmente, que não são da aviação, mas que são igualmente empreendedores, eu gosto de dizer que, eventualmente, você programa... Então, eu faço, como você viu, sempre a analogia à aviação. Você programa um voo entre São Paulo e Belo Horizonte agora. Né? Criou uma expectativa de ir lá visitar a família, né? Tá tudo certinho. No meio do caminho, tem uma nuvem. Você deve conhecer a tal do CB, que é o cumulonimbus. O CB é aquela nuvem linda, grande, preta, cheio de raios embaixo, entendeu? Ela é bonita, pelo menos umas 20, 25 milhas de distância. Né? Dentro dela, ela chega a doer. Né? Então, ela é uma nuvem muito ativa. Então, foi o que você falou. Eu continuo indo a Belo Horizonte, sabendo que a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta, mas no meio dessa minha jornada, tem um CB, tem um cumulonimbus. Eu preciso de desviar. Eventualmente, a minha viagem ficou alguns minutos mais longa. Eventualmente, eu vou ter que gerenciar meu combustível para fazer aquele desvio. Tá? E, eventualmente, se esse cumulonimbus estiver exatamente em cima de Belo Horizonte, eu vou a Brasília. Eu vou dar um tempo lá. Eu vou esperar o tempo melhorar e vou continuar com a minha missão até Belo Horizonte. E não vejo problema algum dentro de um planejamento de onde você quer chegar, mudar então a sua rota e eventualmente pernoitar em Brasília. Então, empreendedores que estão aí na dúvida entre seguir, entre manter, será que a sua estratégia está correta?
Será que você fez um planejamento financeiro adequado? Será que você fez um planejamento familiar dentro do que você precisa para aquele momento de vida? Quanto tempo você planejou para que o seu negócio consiga ter um resultado? São 2, 4, 5 anos? Então, a rota, ela pode ter um pouco de turbulência, ela pode ter um CB, mas muito bem planejada, checando a meteorologia antes, vendo uma imagem de satélite, você vai cumprir com o seu objetivo, que é chegar no destino. Ô, Cabral, cara, vou começar a usar esse exemplo nos meus Use. o CB. O que é muito importante, né, Cabral? A gente entender o nosso caminho, entender que esse caminho ele pode ser cheio de obstáculos e a gente saber esperar, como você muito bem colocou. Pensando no empreendedorismo, nas pessoas que montam os seus próprios negócios, nós somos muito imediatistas, a gente quer o negócio sempre funcionando do dia para a noite. Mas saber que tem um tempo certo para acontecer, que a gente precisa trabalhar para isso e muitas vezes vai precisar mudar a rota, é muito importante. E aí você tocou num ponto que eu acho crucial. Quando a gente traça um caminho, quando a gente traça um objetivo, a gente precisa ter uma visão daquilo. E olhar para as pessoas que fazem parte dessa visão e compartilhar essa visão com as pessoas para saber se o objetivo é o mesmo, faz todo sentido. Porque a partir daí a gente vai começar a olhar para o preço a se pagar para isso. Se a gente estiver disposto a pagar o preço, a gente segue em frente. Caso contrário, a gente pode mudar a rota. Quantos casos, né, Fred, que a gente vê que, poxa, junto à família, você não combinou o assalto, vamos dizer assim, você não combinou o plano. Qual que era o plano, né? Então, poxa, vamos compartilhar com as pessoas que estão contigo, porque eventualmente são elas que vão te fortalecer e te levar, te levantar quando você tropeçar, né? Muito bom. Cabral, excelente, excelente. Eu ficaria mais, acho que umas 5 horas aqui conversando, Cabral. Fred, queria aproveitar a oportunidade e lançar aqui um convite. Eu sei que você não é a pessoa que adora o ambiente aeronáutico, principalmente quando ele está fora do chão. Mas queria te convidar para a gente, eventualmente, fazer um voozinho lá em Jundiaí e você poder experimentar um pouquinho dessa nossa realidade, que é essas máquinas maravilhosas. Eu super topo. Ainda mais pensando que o avião tem paraquedas, viu, Cabral? Maravilha, viu, Fred? O convite está super aceito. Agora, eu queria encerrar esse bate-papo, Cabral, que vieram alguns insights muito interessantes aqui, né? Eu ministro treinamentos, sou instrutor de treinamentos. Você falou bastante sobre treinamentos. Então, para tudo na nossa vida, a gente precisa treinar, né? O nosso sucesso ele é treinável. Seja para pilotar um avião, para dirigir um carro, para ser melhor como pessoa, para buscar autoconhecimento, para melhorar a nossa liderança. Tudo na nossa vida é treinável. Então, a gente precisa acreditar que a prática, de alguma forma, ela vai levar à perfeição. Nós nunca vamos chegar na perfeição, acredito eu. Mas treinar faz toda a diferença quando a gente quer buscar alguma coisa. Fred, você sabe que, dentre todos os investimentos que eu fiz na vida, os mais importantes foram em treinamento. Então, todo investimento ele tem que ser estudado. Nem todo investimento vai caber no bolso das pessoas, mas se a gente tiver um olhar muito especial e muito carinhoso para a autocapacitação, né, ou a busca pela capacitação, eu acredito que é um dos segredos aí do sucesso. Com certeza. Então, eu deixo aqui um recado pelo que você está falando. Vamos treinar, vamos exercitar, vamos buscar uma ajuda externa quando a gente não souber o livro, o site, ou, poxa, se eu tiver condições de ter, sim, um treinamento com um especialista, por que não a gente buscar esse treinamento? Seja ele aeronáutico, pessoal, na empresa. Então, a busca pelo conhecimento é um dos melhores investimentos que a gente pode fazer na vida. Afinal de contas, se a gente estiver numa mesa onde a gente é a pessoa mais inteligente, provavelmente a gente está no lugar errado, né, Cabral? A gente precisa buscar pessoas sempre melhores do que a gente para a gente poder evoluir. Exatamente. Cabral, queria agradecer muito a sua participação. O nosso bate-papo foi muito bom. A gente já teve alguns bate-papos e é sempre muito enriquecedor estar com você, Cabral. Fred, um carinho maravilhoso por essa nossa amizade. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela amizade mesmo e todas as trocas de experiência, e saiba que você é uma pessoa muito especial e está no coração. Obrigado, Cabral. Até a próxima. Obrigado, valeu.